Nós vamos voltar a falar sobre aquela recomendação do Ministério da Saúde para suspender a vacinação de adolescentes sem comorbidades. Para isso, convidamos o coordenador do Centro de Contingência de Combate ao Coronavírus do Estado de São Paulo, João Gabardo, que mais uma vez nos atende. João, bom dia. Obrigado pela entrevista aqui para a CNN, hein? Bom dia, Colombo. Gabardo, tem algum critério técnico, algum aspecto técnico que dê amparo a essa decisão? Agora há pouquinho eu estava ali lendo as capas dos jornais, do portal da CNN Brasil, e a manchete majoritária é: ministro atende pedido de presidente Jair Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro interfere no Programa Nacional de Imunização para que seja interrompida a imunização deste grupo de brasileiros. Adolescentes sem comorbidade entre 12 e 18 anos incompletos. Há amparo técnico para essa decisão, Gabardo? Olha, Colombo, essa decisão do ministro, ele conseguiu uma coisa que é muito difícil no enfrentamento da pandemia, que é obter uma unanimidade contrária. Ele teve os secretários estaduais contra, os secretários municipais, a Sociedade Brasileira de Imunização, os próprios consultores que estavam junto ao Ministério da Saúde, trabalhando no Programa Nacional de Imunização, também não foram, não falaram, não sabiam dessa medida. Eu entendo que, além desse aspecto da pressão que ele deve ter sofrido para suspender a vacinação dos adolescentes, por uma questão ideológica, eu acho que o Ministério da Saúde está com dificuldade em ter a quantidade de vacinas da Pfizer suficientes para atender toda a demanda que foi criada recentemente. Só lembrando, né, a vacina da Pfizer é a única vacina que pode ser utilizada na vacinação dos adolescentes. O Ministério da Saúde impôs que deveria ser a única vacina utilizada como terceira dose para os idosos, no que nós não concordamos. Além da vacina da Pfizer, está sendo utilizada para tentar antecipar um pouco a segunda dose de quem tomou Pfizer e também está cobrindo a falta de vacina da AstraZeneca, que tem ocorrido com bastante frequência. Agora, Colombo, seria muito mais elegante o ministro, e ele estaria correto se dissesse: olha, em função de todas essas demandas pela vacina da Pfizer, nós vamos priorizar o atendimento dos idosos, nós vamos priorizar a segunda dose para quem está aguardando, e nós vamos segurar um pouco a vacinação dos adolescentes, que realmente, numa ordem de prioridade, fica no final da fila, não tem nenhuma dúvida. Agora, a estratégia de cancelar, suspender a vacinação dos adolescentes, colocando em risco a vacina, fazendo referências a um caso de um óbito que ainda não existe nenhuma relação de nexo causal com a vacina, quase que orientando as mães, aos familiares, que não levem as pessoas para tomar a vacina porque a vacina não tem segurança. Isso é muito ruim, isso cria uma dificuldade que nós vamos, durante muito tempo, enfrentar. Eu não tenho dúvida, Colombo, que se inaugurou no Brasil, com essas medidas, a filial dos movimentos anti-vacina que já existem no mundo. E para o país manter, a partir de agora, uma cobertura vacinal elevada, como é normal no sistema de saúde pública brasileiro, vai ser muito difícil. Gabardo, e claro que quando a gente observa o número geral de infectados e mortes por Covid-19, o número de crianças e adolescentes que são acometidas pela doença ou que morrem é infinitamente menor. Só que menor não é sinônimo de zero. Ainda tem famílias que sofrem muito com isso. A gente fez um levantamento aqui, é um número que a gente já vem acompanhando, mas ontem a gente atualizou, no fim do dia, que foram registradas quase 700 mortes por síndrome respiratória aguda grave em todo o país, na faixa etária de 6 a 19 anos. Então, há adolescentes, há crianças que morrem pela doença, incluindo bebês. Mas quando a gente observa o macro, Gabardo, isso pode passar uma impressão de que é muito pouco. Mas, levando em conta o sofrimento de cada família, evidentemente, acaba sendo uma dor que você não tem nem precedentes. Você acredita que, então, na sua opinião, essa decisão do Ministério da Saúde foi absolutamente por não ter
dose suficiente para imunizar esse público-alvo? E aí utilizaram a justificativa de que não seria lá tão indicado assim, que eles não precisam tanto? Eu acredito que sim, Elisa, porque... Bom dia. Bom dia. Porque, veja bem, essa questão do risco que você levantou, existe um risco inerente à vacina? É muito pequeno, é quase insignificante esse risco, né? Mas existe, né, de efeitos colaterais leves, na sua grande maioria, e eventualmente pode acontecer um efeito colateral não desejado mais grave. Mas o risco dessas crianças terem a doença, e mesmo em criança que a chance de ter caso grave é muito menor, existe. E esse risco é muito maior do que o risco da vacina. Então é uma questão de nós colocarmos na balança os benefícios, né, e os riscos que a vacina tem. E não tem nenhuma dúvida, todos os países mostram que os riscos são muito menores do que o benefício que ela apresenta. Mas tem um outro aspecto importante, Elisa, que além dessa questão do risco de caso grave também ocorrer entre os adolescentes são, no momento, são a fonte mais, digamos assim, é a maior fonte de transmissão do vírus que nós temos nesse momento, porque é um contingente da população que se expõe mais, porque se agrupa, vive em um relacionamento mais próximo com outros adolescentes, com outros jovens, sai, vão aqui, vão ali, e a transmissão da doença é muito elevada entre os adolescentes. Muitas vezes eles não ficam nem sabendo que ficaram doentes, são casos muito leves, quase que assintomáticos, mas são suficientes para transmitir a doença para outras pessoas, para os mais velhos, para esses que agora estão tendo que tomar uma terceira dose, porque passados 6 meses a imunidade da vacina já não tem a mesma eficácia, as pessoas que são imunodeprimidas, o organismo já não tem as mesmas condições de enfrentar o vírus, então e existe o risco de uma reinfecção. Então, para que a gente possa, de uma vez por todas, controlar essa pandemia, é importante também nós agirmos rompendo essa linha de transmissão que é ocasionada pelos jovens, pelos adolescentes. Então, a vacinação dos adolescentes, ela pode ajudar bastante nesse risco, na diminuição da transmissibilidade da doença e, por consequência, diminuir a chance do aparecimento de novas variantes. A cada momento a gente tem uma nova variante chegando e isso ocorre nesse contexto de alta transmissibilidade da doença. Gabardo, tem uma outra recomendação do Ministério da Saúde também, que é não aplicar a segunda dose nos adolescentes que já tomaram a primeira. E vocês, especialistas, têm dito acertadamente, nós temos repetido isso aqui a partir daquilo que colhemos de vocês, que é fundamental tomar as 2 doses para completar o ciclo de imunização, para os idosos, inclusive a terceira dose. O Ministério da Saúde chegou à conclusão de que de 12 a 18 anos incompletos, os adolescentes sem comorbidades não precisam ser vacinados. Vamos imaginar que essa regra fosse respeitada, o que não vai acontecer por estados e municípios a partir de agora. É correto deixar quem tomou só uma dose, só com uma dose, sem dar a segunda? Não é perder essas doses todas que já foram aplicadas? Não é mais conveniente, pelo menos, terminar a imunização desses adolescentes que já tomaram a primeira para que eles tomem a segunda, para que nós tenhamos mais pessoas imunizadas e não joguemos fora uma vacina? Não é correto a suspensão da segunda dose, Colombo. Não é. O adequado e o que deve ser feito é continuar com a orientação de tomar as 2 doses, porque a gente sabe que a primeira dose, tu não perde o benefício da primeira dose ao não tomar a segunda, isso não tem dúvida, tá? Isso tem que ficar claro. Se não tomar a segunda dose, não significa que vai perder aquilo que ela já recebeu de benefício em ter tomado a primeira dose. Mas a gente sabe que a segunda dose é muito importante para dar elevação no nível de imunidade e com o aumento da proteção. Então, a segunda dose é importante que seja feita. Existem alguns trabalhos que mostram que essa pequena chance de
miocardite e de efeitos colaterais graves que têm sido relatadas numa quantidade muito pequena, insignificante de adolescentes, ela acontece com mais frequência nos adolescentes de sexo masculino e nos adolescentes de sexo masculino quando tomam a segunda dose. Então, há uma certa discussão em relação a um grupo que, se na primeira vacina que tomou, na primeira dose da vacina, apresentar algum sintoma de miocardite, aí sim existe uma indicação para não usar a segunda dose. E qual é qual é o sintoma, Gabardo? É uma inflamação no pericárdio, uma inflamação no coração, e esse indivíduo passa, durante um período, a apresentar sintomas de insuficiência cardíaca, né? Cansaço, dificuldade para fazer atividade, sonolência, perde completamente a sua... Mas, geralmente, isso, mesmo essa situação nos adolescentes, a grande maioria, em 2 ou 3 dias, isso está superado. Mesmo este efeito, que potencialmente é mais grave, nos adolescentes ele tem uma evolução muito boa e muito rápida. Mas existe uma indicação. Se o adolescente, na primeira dose, apresentou sintomatologia compatível com esse efeito, então se questiona o uso da segunda dose. Mas isso é para quem apresentar esses sintomas. Isso é 1 em 1 milhão, é uma quantidade muito pequena de adolescentes. Gabardo, se existe uma pressão ideológica, se essa pressão existe, na sua opinião, seria a troco de quê? Por que exatamente uma ideologia em cima de uma vacinação, de um público-alvo? Por qual motivo crianças e adolescentes poderiam fazer parte de uma discussão de ideologia política? Elisa, essa pressão ela não aconteceu só no período em que se vacina os adolescentes, ela existe desde o início da vacinação. Então, quando começou a vacinar idosos, havia um movimento para tentar mostrar que os idosos poderiam ser prejudicados com o uso da vacina. E todo mundo lembra da história de virar jacaré, todo mundo lembra da história de que a vacina colocaria um chip, que a partir daí as pessoas seriam controladas por não sei quem. E todas essas ideias, né, que são absolutamente ridículas, digamos assim, elas ocorrem em todas as faixas etárias que estão sendo vacinadas. Só que agora não adianta mais querer impedir a vacinação dos adultos, porque isso já aconteceu na sua grande maioria. O que estava faltando é a vacinação dos adolescentes. Então a pressão foi toda em cima dos adolescentes, baseado nesse pequeno número de casos, né, de intercorrências, de efeitos não desejados, que acontecem num número muito pequeno de adolescentes, e aí, por pressão desses grupos, existe influência de pessoas que nem estão no Brasil, né, pressionando muito forte aqui no Brasil, pessoas que fazem parte de movimentos anti-vacina em outros locais, alguns brasileiros que estão vivendo fora do Brasil e que conseguem ter um espaço na mídia, ter espaço principalmente nas redes sociais para alimentar esse tipo de atividade que é criminosa. Agora, Gabardo, ontem, na transmissão que faz pela internet às quintas à noite, o presidente levou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E eles falaram no episódio dessa adolescente morta em São Bernardo do Campo, né? Ainda não há, como você já ressaltou, comprovação de vínculo entre a aplicação da vacina da Pfizer e o óbito dessa adolescente, a morte dessa adolescente, né? Queria que você falasse um pouquinho desse caso para a gente. O que vocês têm de informação a respeito disso? Colombo, o caso está sendo analisado, está sendo investigado, mas a gente não costuma dar detalhes sobre a evolução, não se expõe o caso publicamente, não é recomendado que seja feito dessa forma. O que eu posso adiantar a todos é que a Secretaria da Saúde, a Vigilância Sanitária, junto com o município de São Bernardo do Campo, estão fazendo um amplo estudo. Eu ontem tive acesso a boa parte da evolução do prontuário
dessa adolescente, mas isso vai ficar ainda para ser analisado e mesmo junto com o Ministério da Saúde para depois poder ser dado alguma informação para a sociedade. O que a gente pode dizer no momento é que ainda não existe nenhuma relação que tenha relacionado a vacina com o que aconteceu com essa adolescente. Não sabemos o que aconteceu com ela, nós estamos avaliando toda a evolução clínica dela, desde o dia que ela tomou a vacina até o dia que ela, infelizmente, foi ao óbito, e analisando todos esses aspectos. Mas, nesse momento, nós não podemos ainda antecipar nenhuma informação adicional dessa jovem. Para a gente aproveitar, então, e trazer uma tranquilidade para os responsáveis por crianças, responsáveis por adolescentes que estão nos assistindo, daquilo que a gente já tem podido observar, Gabardo, do que já foi feito de imunização. O que há de relatos para vocês? Geralmente, quaisquer efeitos colaterais que possam aparecer são absolutamente os mesmos daqueles que a gente tem acompanhado com adultos e com idosos? Nada fora do normal diante do cenário de aplicação que já teve no estado de São Paulo? Nada fora do normal. Também ontem, Elisa, foi levantada a possibilidade de que alguns adolescentes estivessem sendo vacinados com outras vacinas que não a vacina da Pfizer. Bom, isso não pode acontecer. Duvido que algum gestor tenha dado uma orientação de vacinar adolescentes com outras vacinas. Isso seria um erro injustificável, né? Porque a única vacina que tem autorização da Anvisa para ser utilizada em adolescentes é a vacina da Pfizer. Se aconteceu algum caso de algum adolescente ter recebido a vacina de uma outra fabricante, seja da Coronavac, seja da AstraZeneca ou mesmo da Janssen, é um erro. Eu acredito que boa parte desses casos que foram ontem comentados pelo ministro sejam erros de digitação. Em 3 milhões de adolescentes que foram vacinados até o momento, é possível que 0,01% tenha tido uma digitação na hora de fazer a vacina. Todo mundo sabe como é que funciona isso. São filas, são pessoas que estão ali ajudando na colocação dos dados, né? São pessoas que muitas vezes são voluntários que estão ajudando nessa parte de colocar os dados no sistema de informação e pode, eventualmente, ter ocorrido algum erro de digitação, ter colocado uma vacina que não tenha sido a vacina efetivamente utilizada. Então, São Paulo está fazendo um trabalho de caso a caso, município a município, para identificar se efetivamente houve um erro, uma falha na digitação ou se houve efetivamente uma utilização equivocada da vacina. E aí, nesses casos, nós vamos acompanhar esses adolescentes, caso eles tenham recebido uma vacina diferente daquela que está sendo preconizada. Mas isso, de maneira nenhuma, foi orientação de gestor ou orientação do Comitê de Contingência de Combate ao Covid do Estado de São Paulo, e duvido que possa ter acontecido isso em qualquer outra parte do país. Mas vamos acompanhar. Desculpa interromper. Você já tinha concluído, Gabardo? Achei que você tivesse terminado. Sim, já concluí. É só uma última para encerrar, que eu acho que é importante, né? Porque não há como os próprios adolescentes e os pais não ficarem inseguros com o que aconteceu ontem, né? Então, que recado você dá aos pais de adolescentes que ou já deram a primeira vacina nos seus filhos ou ainda não os levaram para tomar a vacina e vivem em estados e municípios que vão continuar aplicando vacina da Pfizer em quem tem entre 12 e 18 anos incompletos? Quem tomou a primeira deve tomar a segunda e quem não tomou nenhuma e tiver oportunidade deve se vacinar? Sim, o Estado de São Paulo mantém as orientações iniciais. Os adolescentes de 12 a 17 anos devem ser vacinados com a vacina da Pfizer com 2 doses, com intervalo, nesse momento ainda de 12 semanas. Então, a orientação e a segurança que os familiares devem ter é a mesma segurança que eles têm de levar esses adolescentes, desde o seu nascimento,
foram nos postos de saúde e receberam as suas vacinas e nunca se perguntou qual era a marca da vacina que estava sendo utilizada nos postos de saúde, e todos os pais tinham absoluta segurança em vacinar as suas crianças. Essa é a segurança que nós queremos que se mantenha. Essa vacina tem a mesma ou mais segurança do que a maioria das vacinas que já foram utilizadas durante todo esse processo vacinal de uma criança, desde o nascimento até chegar aos 17 anos de idade. Conversamos com João Gabardo, coordenador executivo do Comitê Científico de Combate ao Coronavírus no estado de São Paulo. Gabardo, obrigada, pela gentileza da entrevista. Obrigado, um abraço a todos. Gabardo.